Salve, salve galera, boa noite, começando mais um VRT Sports. Hoje, meu convidado, meu parceiro, meu amigo de bom tempo, Claudinho Tibério. Tudo bem, senhor Rogério? Firme e forte? Joia. Como é que vai essa vida aí? Estamos aqui caminhando, né, cara? Às vezes não tão cantante, mas caminhando. Você sempre cantando. Não é verdade, é. Não, se for pensar na parte de música, só no banheiro agora cantando. No chuveiro. E aí, Campeonato Brasileiro, como é que estamos? Ah, cara, eu tô triste, né, meu? Não era pro Inter ter ganho o jogo na última rodada. Era pra ter perdido, empatado pro Ceará, já ia gritar campeão e entrar o jogo contra o Fortaleza sossegado, né? Mas só pra receber a taça. Mas tudo bem. Agora é esperar é mais uma decisão, né? Aí eu tô torcendo pra vocês continuar prolongando aí. Tá torcendo mesmo pro Palmeiras. Pra ficar, mas acho que difícil, né? Acho que tirar o título do Palmeiras. Cara, assim, a verdade, isso aí é algo que todo torcedor do Palmeiras tem compartilhado ultimamente, e a gente não tá aqui pra falar do Palmeiras, mas no geral, né? O que o torcedor tá vivendo hoje, talvez os torcedores do São Paulo viveram nos anos 90, os do Corinthians viveram em 2010 até 2013, 12 por aí. O Santos ia fazer uma brincadeira, né? Que só nos anos 60, mas tudo bem, calma. Teve lá o Robinho, teve a geração do Neymar, Robinho, Diego, Neymar. E o que a gente está vivendo hoje como torcedor do Palmeiras é um negócio inusitado, né? Desde esses mais de 40 anos que eu acompanho futebol e gosto pra caramba de futebol, do esporte em si, eu vejo algo muito louco que está acontecendo agora. É diferente assim. Totalmente né? diferente, maluco, muito maluco. Time muito bom, Olha, elenco bom, né? Sim, mas é que assim, vamos pensar, por exemplo, no Grêmio do ano passado que caiu. Tinha um elenco espetacular, mal gerido, com técnicos indo e vindo, sem a liderança no vestiário, que isso é muito complicado. Sim. Né? E cada um fazendo o que conflitos. queria. Exatamente, vem os conflitos, cada um faz o que quer, o time acabou caindo. O Palmeiras tem um elenco bom, mas não são aquele jogador que fala assim, nossa, tem 3 peças ali que deveriam ir para a seleção, mas aí eu não entendo a CBF, então a gente fica ali com aquela Também, cara de ué. Concordo também. Né? Aquela cara de ué e vamos ver Por o que acontece. não, né? Por que não? Não sei. E a vinda do conceito de trabalho do Abel Ferreira trouxe algo muito bom para o futebol no Brasil como um todo. E eu sou muito tranquilo em dizer que o Vitor Pereira também está trazendo isso, o técnico do Fortaleza, o Vojvoda, também está trazendo isso, porque às vezes parece que o mundo parou no Tite, depois parou no Jorge Jesus. Não, a vida segue, a vida continua. A gente tem o Rogério, que começou a fazer um trabalho espetacular no Fortaleza, está tentando aí, igual um louco, fazer algo no São Paulo, aliás. E é isso. Acho que até o Filipão também deu uma renovada assim, no Atlético. Paranaense. O Filipão, eu tenho para mim, cara, que ele está tentando buscar tipo um resgate, né? Porque ele é um ótimo profissional. Mas ele ficou marcado lá com a Copa do Mundo de 2014, aquela situação contra a Alemanha, tal. E ele falou assim, não, e ele aceitou se renovar, que é o mais legal. Sim. Ele aceitou se renovar. O Atlético Paranaense, apesar de ter aquele jogo duro, que a gente sabe que tem, às vezes surpreende fazendo jogos espetaculares, partindo para cima. Você não acha que mudou o formato assim, time Filipão, o Atlético? Não tem muito aquela identidade daquele jogo meio truncado do Filipão. O Filipão era defesa forte, meio campo rápido e aquela coisa do bola na área, gol de cabeça, centroavante alto. Bola na área, gol de cabeça, centroavante alto. O Atlético não tem um centroavante alto, não tem um Jardel mais, Sim. não tem um Oséias. Pô, né? Agora você resgatou. Os tempos do Filipão era isso, né? Ele não conseguiu implantar isso na seleção, porque, vamos pegar a seleção de 2002, que foi campeã, o Rivaldo estava jogando um absurdo e o Ronaldo estava naquela coisa de preciso me recuperar da última Copa, Sim. preciso voltar a ser o mesmo cara
que eu era antes dos anos 90, né? Então, ele tinha peças assim naquela Copa espetaculares. Hoje ele tem jogadores bons, né? Tem alguns bons jogadores, tem um ótimo goleiro Bento. Aliás, o Atlético Paranaense é um time incrível, né? O Everton, depois foi o Santos, agora tem o Bento. É uma fábrica de goleiros espetaculares aquele lugar, meu Deus. Sim. E o jogo esse jogo contra o Palmeiras é difícil pro Atlético, mas jogou bem. Cara, acho que foi surpreendente porque o Atlético deu 2 chutes no primeiro tempo. Um foi para fora, né? O menino que era de São Paulo, esqueci o nome, e esse golaço aí. E o pessoal fala que esse jogador, ele não é lá essas, ele é um mediano, zagueiro mediano e brutão, né? Matheus Felipe. Troncudão, né? Ele é brutão e tal, e ele acertou um chute impressionante, né, cara? Aí já é o segundo tempo. No caso do Palmeiras, o Palmeiras tentou jogar. Sim. Mas eu acho assim que no primeiro tempo houve um pouco da ansiedade, a gente tem que terminar esse jogo tipo, e toma um gol. Quero ganhar. Quero ganhar. Mas o que mais me surpreendeu nesse jogo, me surpreendeu de verdade, foi posso dizer, ousadia do Abel em colocar o Endrick já na volta, porque ele dificilmente mexe no time no intervalo. Dificilmente o Abel faz isso. E ele fez, meteu o Endrick e o moleque tá com sangue nos olhos. Gás, quero mostrar, quero jogar. Quero mostrar. E é legal ver isso, né? Acho que tava faltando, assim, um moleque dessa forma, né? Você vê que ele não é aquele acanhado, não. Ele já entra, tipo, sou eu vou pra cima mesmo, eu quero isso, é o meu objetivo, é legal. Porque às vezes coloca o moleque entra meio acanhado, ele não. Ele, tipo, se virar, virou, mas eu vou fazer. Sim, eu penso que em cada clube, a gente pega a base do São Paulo, os grandes nomes foram vendidos de cara. Sim, né? Tem muito pouca oportunidade. Os moleques jogaram 3, 4 partidas. O São Paulo campeão paulista do ano passado, tinham 3 jogadores muito bons. Que o Bremer era um deles, que foi vendido assim, ó, Sim, rapidamente. Não teve muita oportunidade aqui, né? O Santos está em formação, se a gente for pensar em futebol paulista, né? O Corinthians é aquela tentativa e erro, né, que a gente fala. E no caso do Palmeiras, o Palmeiras formou um monte de jogador. É que nem todos aproveitaram a oportunidade, né? Verdade. Alguns aproveitaram bem, outros nem tanto. E o Endrick e uma coisa que é legal no Endrick, por exemplo, né, todo mundo está falando muito dele, não sei se chegou a ver o momento em que ele tromba com o goleiro do Atlético e depois ele vai pedir desculpa, cara. Então tem jogador que tá nem aí, cara. Tô nem vendo, né? Tô nem vendo, o que é? Não quero saber. Sim. Essa foi uma situação e a outra, depois ele vai tirar foto com os torcedores, tem uma imagem no final do Atlético Paranaense. Foi bem legal. Então ele é um cara assim que aí agora eu vou ter que dar uma espetada, tá, gente? Desculpa aí, com todo respeito aí, amigos torcedores do Flamengo, diferente do Gabriel Barbosa, que eu me recuso de chamar de Gabigol. Você é mais um dessa. Sou mais um, Gabriel Barbosa, que é um monstro de jogador, mas ele não vai ter espaço em nenhum clube no Brasil. Não, perdeu. Perdeu porque ele acha que ele é o cara e ele é só um jogador bacana que deu certo com o Pedro e eu acho que o Pedro é muito melhor que ele. Também acho também. Tanto acho que ele estava sendo convocado para a seleção, né? E agora ele já perdeu a vaga, né? Mas aí perdeu a vaga e perdeu tudo, né? Da seleção. Ele continua sendo um grande nome, uma grande referência. Eu converso muito isso com meu filho. Meu filho é dessa fase ele descobriu o Flamengo em 2019, né? Aí não dá para condenar os adolescentes porque eles gostam do Flamengo e gostam do Gabriel Barbosa. Não tem como falar, não sei o que, porque eles... Mas se você parar e pensar um pouquinho só no futebol como ele você vai ver que ele é um bom jogador e só. Sim, e tem sorte. Né? Tem, mas ele também quando resolve acertar aqueles chutes horríveis que a bola vai longe. Na semana passada a gente estava comentando, né, da final, né, que o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians, né? Tá. Quando ele pegou a bola. Acho que, tirando o flamenguista, acho que independente
se fosse campeão ou não, mas acho que era o sonho, era o Gabigol perder o gol. Perdeu o pênalti, né? Você tá falando da perdeu o decisão? pênalti, né? Não, mas aí é muito difícil, porque nisso aí ele é muito cascudo, ele é cascudo. Mas Ele é na cascudo. hora, quando eu peguei, eu falei, pô, se ele perder o gol, agora vai ser uma... Vai ser lindo, né? Cara, eu fico pensando no todo do Flamengo. O Flamengo tinha o Bruno Henrique, a Arrascaeta e o Gabriel, e o Diego às vezes entrando, né? Era o quarteto mais louco e perigoso e doente. O Bruno Henrique teve aquela contusão grave, não vai jogar até o ano que vem. E o Arrascaeta ele está se guardando para a Copa do Mundo, parece que ele está com uma contusão, uma coisa assim. Mas se o Arrascaeta ficar 12 minutos em campo, ele vai fazer alguma coisa. Sim, ele faz totalmente a diferença. Ele hoje é o cara mais importante dentro do esquema tático do Flamengo. Sim. Ah, mas quando ele não joga, tem o Vidal. Não, tô falando que quando ele joga. Quando ele joga é E outra absurdo, também, cara. é muito diferente quando ele tá em campo do que é diferente. Porque ele não é um jogador de arranque de velocidade, ele é um jogador extremamente inteligente. Sim, muito. Muito inteligente. Então ele sabe onde meter a bola. A eliminação do Corinthians não foi na Copa do Brasil, foi na Libertadores, se não me engano. Quando ele mete um 3 dedos e o Pedro faz o gol, foi 2-0 em São Paulo e 1-0 lá no Rio. A bola que ele mede 3 dedos, cruzando toda a área e fazendo a curva para fora, e vem o Pedro e faz o gol, cara, não é todo mundo que tem essa... É uma inteligência fora de série. Sim, o cara é demais. Corre certo, tá no tempo certo da bola. Chuta Sabe bem. onde que vai. Consegue se livrar da marcação muito fácil. Se você vê os jogos do Flamengo, sempre tem alguém para marcar ele. Mas nunca consegue marcar. Acaba aquele cara que entrou no jogo para marcar ele, troca porque aquele cara não tá conseguindo, mas o jogo inteiro alguém tá tentando marcar ele e não consegue. Mas sem também tirar o mérito do Dorival, as peças de ataque do Flamengo se mexem o tempo todo, cara. Sim. Então, se você tem um esquema de defesa estático, não interessa se é 3 zagueiros ou se é 2 zagueiros e os laterais avançados ou não. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo. Se o Miranda joga no meio, o Miranda tem um comportamento. Dos lados já tem outro. Porque muda. Sim. Então, se você pega um ataque que os caras estão o tempo todo... Girando, Já, difícil, não, os caras confundem, fica louco. E aquele lance do Felipe Luiz sair da lateral e vir pro meio, ele quebra a defesa, né? Exatamente. Que nem contra o Corinthians, eu achei que o Corinthians perdeu muito, porque o Fagner, ele joga em linha reta. Sim, ele é o cara que vai, volta e bate. Ou, quer dizer... Bate só um pouquinho, né? Então, o Felipe Luiz, quando ele vai pro meio, o Fagner não acompanhava ele. Sim. E aí o Renato Augusto, toda jogada tinha que voltar, ficava como um volantão por causa do Felipe Luiz. E eu acho que isso ajuda muito o meio-campo do Flamengo. Porque aí alguém tem que vir para marcar essa entrada do Felipe Luiz para o meio, e aí é onde que o Arrascaeta fica solto. Fica solto. E é cruel com o Renato Augusto, porque ele já não estamos falando de 10 anos atrás. Eu gosto demais do Renato Augusto. E ele, quando ele tem que fazer esse papel de volantão, o Corinthians perde na parte do ataque toda a criatividade. Sim, porque é ele que desenvolve. Ele que desenvolve esse lado Não adianta, o Roger Guedes pode vir para o meio. Agora o Gustavo ele teve uma contusão séria no joelho, né? Talvez ele não volte mais esse ano. No jogo contra o Fluminense. Era um menino que também, apesar de tudo, das limitações técnicas, entre aspas, também não tem essa coisa de ir mais para o meio, se deslocar. Então, acho que dentro do esquema do Corinthians, eles procuram respeitar bastante aquilo que o Vitor Pereira orienta, né? O Roger Guedes, no gol que ele fez no Santos, ele fez o que ele faz de melhor. Arranca pelo lado esquerdo, vem vindo para a área ou para cruzar ou para bater. No Flamengo, ou ele não fez porque não teve oportunidade, ou ele não fez porque, sei lá, X, não sei o que passou na cabeça dele. Né? Mas principalmente no jogo do Maracanã, no 1-1, Sim. Na final da Copa do Brasil, ele poderia ter sido esse cara que desequilibrou contra o Santos e em vários outros clubes, mas não rolou.
nós falando do Flamengo. E o jogo? Flamengo e Santos. Ah, meu. O técnico, ó, o árbitro da partida foi suspenso, né? Então, isso é um problema que acontece no Brasil. O Flamengo é um dos maiores clubes do país, desde a época do Zico, Nunes, Adílio, Júnior, aquele jogo vergonhoso contra o Atlético Mineiro na final do Brasileiro, 3-2, não precisava, o Reinaldo ele foi expulso depois de fazer 2 gols, jogando machucado, fez 2 gols e foi expulso de Alegre. Então, às vezes, eu estava comentando com a minha esposa, a gente só acompanha futebol porque a gente gosta muito do esporte. Mas eu fico pensando, o que leva uma federação a permitir um negócio desse? Né? Porque acontece, o resultado ele não volta mais. Não, acabou. Né? O Corinthians foi prejudicado na Química Arena. No primeiro jogo. Segue o jogo. O Santos foi prejudicado em várias partidas e dizer que isso aí, como é que o VAR colocou no áudio? Trançou as pernas, segue o jogo. Trançou as... sacanagem. E não houve nem... porque depois sai o gol, né? O lance que ele origina o gol, não tem como o VAR parar. Mas é engraçado, né? Palmeiras e Atlético Paranaense, o Mike recebe na entrada, onde o Pedro tá ali, ó. Ele recebe na entrada da área, de frente pro gol, e o juiz para o jogo para atender o jogador do Atlético Paranaense que estava caído no chão. Então, você começa a ver essas coisas, começa a ficar perturbado. Você começa a analisar, você começa a ficar perturbado. Só tem um lado, né? Parece que só tem um lado. Aí, e o que o Flamengo tem a ver com isso? Nada. Mas, a CBF, não é? Mas todo um trabalho dos outros clubes é extremamente prejudicado por causa de atitudes como essa. Sim. Se bem que, vamos dar um mérito aqui, a gente está falando muito desse pênalti, da questão do pênalti, tal. Mas o João Paulo evitou, antes do pênalti, uns 5 lances capitais. E, aliás, lance de gol. Um lance de gol. Esse goleiro é por causa desse cara que o Santos continua na primeira divisão. Não é por causa do time, é por causa do João Paulo que o Santos continua na primeira divisão no Paulista e no Brasileiro. Mas jogou bem também. Não, o Santos jogou muito. Sabe o que eu acho? Tem umas 2, 3 partidas pra cá, o Santos deu uma melhorada. É, né? Porque tá todo mundo agora buscando. Esse pessoal parece eu na época da escola. Tinha 8 meses, 9 meses para estudar. Aí ficava em recuperação e dava tudo. Cara, aí não dá. É complicado. O cara quer estudar no fim. Agora o Santos quer buscar vaga na Libertadores, o São Paulo tá jogando pra caramba, quer buscar vaga na Libertadores. Mas eu tenho uma conclusão sobre essa coisa de arbitragem ou coisa parecida, muito direta. No escândalo de 2005, no escândalo da arbitragem, quando o Corinthians foi campeão, que foi parado o Campeonato Brasileiro, o pivô daquela situação, era um árbitro, nem lembro o nome dele, ele recebeu uma quantia para prejudicar o Figueirense contra o Vasco lá em Santa Catarina. Então o Vasco tinha que ganhar aquele jogo. Então ele deu uma dica que o árbitro, ele não fica marcando um pênalti assim descarado. Não, ele vai enervando o outro time, né? Tira umas faltinhas aqui, deixa o jogo correr da maneira que só ele vê, tal. Não inibe entradas violentas, tal. E ele falando que naquele dia ele recebeu uma quantia para prejudicar o Figueirense, porque era de interesse que o Vasco ganhasse. E o Edmundo jogava no Figueirense. O Edmundo deu uma assistência e fez 3 gols. Ele acabou com o jogo, foi 4-1 pro Figueirense. Que conclusão que a gente chega disso? Se os jogadores pensarem, cara, nós estamos jogando hoje contra 11 pessoas, mais um que fica com um uniforme diferente, que não é o goleiro, e mais 2 nas laterais, né? E o VAR, né? Agora o VAR, né? Então a gente está jogando contra 17 pessoas. Tá? São 3 árbitros mais 4 no VAR. 18. 11 mais 7, 18. Vamos jogar para entrar, para ganhar. Que foi o que o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro. No segundo turno agora. Ganhou de 1-0 em Minas. O Atlético Mineiro tentando respirar alguma possibilidade, pelo menos de título, naquela rodada. O Palmeiras ganhou de 1-0, poderia ter feito mais de 1. E teve um pênalti não dado no Atuesta, um pênalti claro. E teve um gol anulado sem nenhuma razão.
o gol do Breno Lopes. Não aconteceu nada. Nada. Então, é que o Palmeiras resolveu que não, nós vamos jogar e vamos ganhar. E jogou e ganhou. Se todo clube fizesse isso, hoje, né? Com todo respeito, contra o Flamengo, ou contra as más intenções de alguns árbitros, que o pessoal acha às vezes, Cláudio, você é muito exagerado. Você tem essa teoria da conspiração o tempo todo. Eu falei, cara, não é que eu tenho o tempo todo essa teoria da conspiração, é que tem coisas que são muito radicais, são muito severas. E isso não prejudica uma partida. Isso prejudica um trabalho de 6, 7 meses, cara. Sim. Entendeu? E, como fala, muda totalmente o andamento do campeonato, tabela, tudo. Não, e mesmo o humor. O que está diferenciando, deixa eu voltar a falar do Palmeiras, né? O que está diferenciando muito o Palmeiras hoje de boa parte dos clubes, não de todos, porque muitos clubes continuam sendo muito grandes, não adianta. O próprio Flamengo vai disputar a final da Libertadores da América, um time que, junto com o Palmeiras e o Atlético Mineiro, tem sido líderes em todas as competições dos últimos 6, 7 anos. Mas se todos os clubes que jogassem contra eles, assim, quer saber, a gente vai jogar, nós vamos ter que jogar muito, vamos ter que ganhar. Você tocou num ponto assim que tem o lance desse hoje que o pessoal fala jogo de aposta, que favorece a arbitragem também. Você vai ter X se der o a maior aposta, um exemplo, está no Palmeiras. Então, se o Palmeiras ganhar, você tem X porcentagem do que apostaram. Você acredita nisso? Olha, isso aconteceu muito na Itália, né, quando os clubes eram meio que escolhidos, entre aspas. Mas deixa eu pegar a Premier League, então, como exemplo do ano passado. O Manchester City e o Liverpool disputaram até a última rodada quem ia ser campeão. O Liverpool estava sendo campeão até os 30 do segundo tempo, quando o Manchester City, virou um jogo. Ganhou de 3-2 e por um ponto, se não me engano, foi campeão inglês. Então, se você tem a rede de apostas, independente da sua crença com relação a isso, se o que acontece dentro do campo, dentro das 4 linhas do gramado, não tem interferência das apostas que acontece fora, eu não me ligo. Para mim, tanto faz. Né? O inglês ele consegue fazer isso. Por que não existe esse tipo de... Agora vou jogar coisa do subjetivo, não tenho certeza nenhuma, estou só jogando no ar. Por que não acontece isso na Alemanha? Só se o pessoal na Alemanha quiser apostar quem será o vice-campeão alemão. Porque todo mundo já sabe quem vai ser campeão. Fácil, né? É fácil, não tem muito segredo. Teve ano passado o Paris Saint-Germain não foi campeão francês. Foi um acidente de percurso. Mas todo mundo sabe que o Paris Saint-Germain vai chegar entre os 4, ou vai chegar para ser campeão. E esse ano ele está sobrando no francês de novo, tal. Como a gente estava dizendo, né, em off, né, o Messi está feliz. Né? Messi feliz é um problema. Dificulta para o adversário. Então, se eu quiser pegar uma referência que eu já ouvi dizer, não sei, eu já ouvi dizer que uma das casas de apostas mais fortes do mundo é na Inglaterra, mas os caras apostam igual, por exemplo, a história da criança, do adolescente que no sul do país ganhou acho que 13 ou 14 mil reais numa aposta de bar, onde só tinha sobrado o 7-1 para a Alemanha. É o único resultado que sobrou. Foi o único resultado que sobrou. E ele, acho que deu o quê? 15 reais, 20 reais. Mas só tem esse resultado, tá bom, deu. Ganhou ganhou 15 mil reais. Quem que diria isso? Qual apostador no planeta iria imaginar? Eu garanto, Brasil e Alemanha, olha, eu acho que o Brasil ganha porque o jogo é em Minas, é no Brasil. Mas é a Alemanha, então faz assim, acho que vai dar empate, prorrogação e pênalti. Pênalti divide aí com quem venceu. Mas pênalti é neutro, né? Pênalti não é essa coisa toda.
Mas, infelizmente, em alguns casos, e com isso eu não estou querendo dizer que é choro de perdedor, porque já não dá mais chamar de choro de perdedor, mas choro de vencedor, né? O Palmeiras e o Santos esse ano foram muito prejudicados. Aí você fala assim, mas e o São Paulo? Se eu for pensar na capital paulista. O São Paulo é um time que passou o ano inteiro tentando se reestruturar, cara. Sim. O ano inteiro tentando, uma luta. Um monte de jogador machucado. Mas assim, eu acho que depois da Sul-Americana, quando o São Paulo perde a Sul-Americana para o Del Valle, os jogadores levam acho que uns 15, 20 dias para se recuperar, mas tem que se recuperar. Sim. Fizeram um ótimo jogo, fizeram um jogo regular contra o Curitiba, 3-1. Fizeram um excelente jogo contra o Palmeiras, o 0-0. Jogaram. Jogaço. Agora imagina o São Paulo jogando deste jeito desde fevereiro desse ano. Porra, seria totalmente diferente. Né? Você acha que ia tomar um baile no Allianz de 4? Você acha que ia ser eliminado da Libertadores? Você acha que não ia, cara? São Paulo tava pau a pau disputando entre os três aí o campeonato. Uma hora tá bem, outra hora tá ruim, outra hora joga, apresenta um bom futebol, outra hora não. São Paulo, difícil, assim, a gente não consegue entender. A minha esposa diz que o São Paulo é um time bipolar, né? Então, dependendo do que está acontecendo, ele não consegue se concentrar. É igual que a gente tá falando do Botafogo também, né? Botafogo hora vai, outra hora não vai, outra hora não sei se para, se fica. E o São Paulo também é a mesma coisa, né? Cada hora mostra um futebol diferente. É que também tem uma coisa, né, Rogério? Os bastidores, aquilo que a gente não conhece dentro dos clubes, o dia a dia. A gente não sabe, por exemplo, quando o Vitor Pereira, entre aspas, barrou o Roger Guedes, a imprensa inteira ficou destruindo. Pô, você não pode fazer isso, Roger Guedes, por que você não quer botar o Roger Guedes? Ele responde, eu também queria estar treinando o Liverpool. Só que eu estou treinando o Corinthians. Sim, né? O que acontece, cara? A gente nunca sabe o que está acontecendo lá dentro. Verdade. Por que o Patrick de Paula não deu certo no Palmeiras? Por que o Verón foi vendido? Tudo bem, tá na Europa, tá legal pra cá, mas ele tá fazendo falta no Palmeiras hoje. Por que o Grêmio agora, sem o Diego Costa, tá voando? Sendo que tinha um elenco espetacular no passado. Então tem coisas dentro dos vestiários, no futebol, que como o jogador não é prejudicado na sua forma direta e a carga cai sempre para o técnico e para sua comissão, e a gente vive infelizmente, uma geração muito estranha, onde um jogador de 22 anos acha que tem poder para derrubar um técnico. Sim. Cara. Criar um tumulto, né? Ele divide o vestiário, cria um tumulto. Sim. E aí ele tem aquele que são os amigos mais próximos, sim, que vai para o lado dele, aí inimigos. Tem outro que vai para o outro lado, o que não gosta, acaba gerando aquele conflito e a pressão vai pro técnico que cai. O Palmeiras de 93, a Parmalat, 93, 94, tinham 3 grupos. Tinha o grupo do Edmundo, tinha o grupo do Evair e tinha o grupo do César Sampaio. O grupo dos loucos. O dos loucos, né? Tinha o dos moderados e dos irmãos, né? Porque o César Sampaio é cristão, tal, papapá. Só que o Cafu ou Roberto Carlos? Acho que o Cafu falou uma coisa. Falou que quando o Palmeiras entrava em campo, eles não estavam nem aí para as diferenças. Eles tinham um objetivo: destruir o adversário. Não interessa se era por 1-0, por 5-0, por 8-0, não interessa. E o Cristiano Ronaldo, ele fala uma frase bem louca, ele fala assim: eu não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para ganhar jogos. E é o certo. Quer dizer, o objetivo é esse. Posso usar propaganda aqui de um canal, esses canais de streaming, né? Tem uma série muito boa chamada Barcelona Match Day. São 9 episódios, você em 3 dias assiste. E eles contam os detalhes do Barcelona campeão mundial com o Neymar, até a queda, a eliminação para o Liverpool, aquela virada espetacular de 4-0 na Inglaterra, depois no ano seguinte já eliminada pela Roma, perde 3-0 e vai mostrando do céu ao inferno,
Espetacular a série. Se você gosta de televisão, gosta de takes fechados e edição violenta, você tem que assistir. É muito bom. Match Day, Barcelona, do céu ao inferno. E tem uma hora que mostra um churrasco que tá o Messi, tá o Piqué, se não me engano, e tá o centroavante uruguaio, que me fugiu o nome agora. O pessoal fala do mordedor. Sim. Soares. Soares. Eles estavam tentando convencer o Neymar a não ir para o Paris Saint-Germain. E eles falam isso na série. E esses caras são muito amigos. Só que dentro de um grupo, dentro de uma empresa, você pode ter amigos assim até fora do seu círculo, não. Mas dentro do trabalho você está ali para trabalhar, né? Sim, você tem que ser parceiro. Parceiro, exatamente. Você vai fazer um happy hour depois, outra história. Mas ali dentro você tem que ter uma parceria, um depende do outro. Exatamente. E é isso que está dando certo hoje. Eu vou falar do time que eu torço. É isso que está dando certo no Palmeiras hoje. O Gustavo Scarpa, ele fala que o ambiente no Palmeiras, o próprio Piquerez, fala que o ambiente ele é mais do que saudável. Os caras não são apenas amigos de trabalho, companheiros de trabalho. Eles realmente se gostam. Sim, fica diferente. Fica diferente. Quando uma empresa, independente do setor profissional dela, consegue implantar isso nos funcionários, é que a gente vive uma outra realidade, né? Vamos pensar na metalúrgica, por exemplo, com 50 profissionais ali na metalúrgica. E 10 não gostam dos outros 40. Só que se eles começam... Não, mas eles não podem começar a prejudicar, senão eles vão perder emprego. Vai pra rua. Nos dias de hoje, não é o seu encarregado que vai pra rua, é você que vai pra rua. Você falou esse lance do Palmeiras, depois do jogo, né? Fugiu o nome do goleiro do Palmeiras. O Everton. Isso, o Everton. Aí ele falou que tinha prometido um par de tênis pro moleque que fez o gol. Hendrick. Pro Hendrick. Ah, tá. Ele tinha prometido um par de tênis pro Hendrick se ele fizesse um gol. Aí naquele gol que foi ele e o Scarpa, o Hendrick falou que o gol foi dele. Aí falou, então, aí os jogadores, quando entrou no vestiário, falou assim, você tá devendo 2 par de tênis. Você falou quando ele fizesse o gol, ele fez 2. Aí na hora que ele tá lá brincando, dando a entrevista e tal, aí o repórter fala que o gol não foi. Falou, não, mas o juiz não deu o gol, só deu um. Aí ele falou, então diminuiu, porque o moleque é enjoado, ele se veste bonito. Tá? Então é um par de tênis, mas dentro do vestiário, todo mundo, tipo, brincando, aquela resenha, né, gostosa, tipo, fala, não, agora você vai ter que dar 2 par de tênis. Então você vê que é um clima diferente, sim, né? Sim. O elenco tá junto, todo mundo tá naquela vontade de vencer. Então, a brincadeira fica mais sadia, né? O dia também fica... mais leve. Isso, bem mais leve. Mais né? leve. O pessoal brinca que quando o Hendrick estreou, ele teve a oportunidade de passar a bola para 2 atacantes do Palmeiras e ele tentou fazer o gol sozinho. Foi na estreia dele, não lembro exatamente o time agora, ok. Mas, de qualquer maneira, Atlético Goianiense, não lembro. E o Marcos Rocha falou depois que... Você acredita que ontem eu fiquei 2 horas tentando lembrar o nome dele, não lembrava? Marcos Rocha. Coisa ridícula. Ele falou que depois do jogo, desse jogo específico, né, que ele tentou por 2 vezes fazer um gol e tal, o pessoal falou que ele ia chegar às 8 da manhã no dia seguinte e treinar a finalização, para ele ficar esperto. E contra o Atlético Paranaense, ele tinha uma chance clara de gol, na frente do goleiro, ele preferiu rolar pro Dudu, porque ele percebeu o zagueiro chegando e ia fechar, ele não tinha ângulo para chutar. Se daquele jogo fosse o jogo da estreia, primeira vez, sem esse tipo de informação e experiência que ele teve 2 jogos antes, possivelmente ele teria errado. O que ele fez? Rolou a bola pro Dudu, que vinha livre, Dudu chutou, o zagueiro pega e tira, e aí vem o gol do Scarpa, né? Mas você vê que aproveitar as oportunidades também no dia a dia, até dentro do futebol mesmo. O Rony com a bicicleta. Cara, o que eu xinguei o Rony, velho. Nossa, porque, meu... E o Scarpa batendo escanteio fechado. Meu, o que eu xingava. Meu, não acredito, não tem que bater escanteio fechado, tem que variar. Então é aquela coisa da tentativa e erro.
tentativa e erro até acertar. Sim. Né? Aí o Rony acertou 2 golaços, espetacular. O Scarpa hoje é o segundo melhor assistente do campeonato inteiro. Então acho que isso aí precisa servir de modelo, né? Não porque a gente quer ser copiado, porque, cara, talvez eu acho que você vai lembrar um pouquinho. É o que está dando certo. É o que tá dando cara, certo. o São Paulo Tele Santana, junto com a administração de São Paulo e do Cruzeiro naquela época, ela foi imitada, ou pelo menos tentou se imitar durante por vários clubes. E nunca deu certo. Sim. Porque quanto mais dinheiro entra, mais gananciosa a pessoa fica. Tenho 2 gratidões aqui. O Paulo Nobre, né, que deu uma salvada monstro aí nas rendas, na finança do Palmeiras. E já recebeu, tá? Ele já está pago, está tudo bonitinho lá, está tudo certo. E eu quero também agradecer ao São Paulo Futebol Clube por ter liberado o Hendrick, né? Foi uma coisa muito boa. Verdade. A gente falou do Arrascaeta, mas o Scarpa também é uma peça muito fundamental no Palmeiras também. Eu acho que o volume de jogo sem ele, do Palmeiras, muda totalmente. Mas você percebe essa coisa do ambiente e do que está acontecendo dentro do vestiário? O Scarpa amargou vários jogos no banco. Até o momento em que ele e o Veiga se tornaram as peças importantíssimas dentro de um esquema do Palmeiras. O Scarpa jogou de lateral contra o Flamengo na Libertadores da América, né? Na final do que o Palmeiras venceu o Flamengo. Mas ele amargou o banco vários jogos. Vários jogos amargou o banco. Hoje, ele e o Veiga estavam simplesmente arrebatadores. O Veiga se machuca, quer dizer, quebra o Veiga, né? Não se machucou, quebraram ele. A gente tem que falar a palavra como ela é, né? E o que acontece? O Tabata teve a sua oportunidade, jogou algumas vezes, e aí começa, eu não vou dizer genialidade, mas a ousadia do Abel, porque ele usa o Danilo mais recuado e o Zé Rafael um pouco mais na frente, no lugar, entre aspas, do Veiga, fazendo essa distribuição, e o Scarpa sendo a peça fundamental de um lado, né? E o Rony já falou que gosta de jogar pelos laterais. Só que é difícil, cara. Você tem a Scarpa de um lado, tem o Dudu do outro. Um é uma velocidade intensa, o outro é uma criatividade monstro. O que sobrou pro Rony? Que é uma peça fundamental no sentido de esquema tático. A gente tem que ser sincero, cara. Ele não é o Pelé, não é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi. Ele não é. Mas contra o São Paulo, quando ele não jogou, no 0-0, eu estava assistindo o jogo e analisando. Cara, ele é uma peça importante. Ele não fez praticamente nada no jogo contra o Atlético Paranaense. Ele fez aquele cruzamento, ele tentou um chute, deu o cruzamento para o gol do Hendrick, mas ele enche o saco o tempo todo. O tempo todo. E é o que um amigo meu, ele torce para o São Paulo, ele foi assistir um jogo no Morumbi e ele resolveu fazer uma coisa inusitada que você consegue fazer no estádio. Ele começou a observar só o Caleri. Falou, Claudinho, o Caleri é um pé no saco, o cara não para. Cutuca a zagueira. Tá sempre enche o saco, pede, chama a bola, chama a responsabilidade, vai buscar a bola no meio do campo, o cara não para. Então, se você tem no seu esquema tático um jogador desse, é óbvio que o técnico vai manter ele como titular o tempo todo. E no caso do Scarpa, o Scarpa está no melhor momento, vai ser pai, vai jogar na Inglaterra, ele continua sendo um cara extremamente inteligente. Se você gosta de assistir entrevista, assiste as 2 do Scarpa, uma para Sport TV, para Bem Amigos, e outra para um canal da Fox, que ele falou 14 minutos. Esses caras saem dessa coisa, a gente vai tentar aí ver o que o professor vai falar, vamos tentar lutar aí pelos 3 pontos, ele foge dessas coisas, ele conversa. Né? E tem outros jogadores também que são muito inteligentes, conversam em vários times. Por isso que eu gosto de assistir, ou quando eu era mais novo, eu gostava de ver 2 coletivas, a do Marcão e do Rogério Ceni. E do Chicão do Corinthians, o zagueiro. Eram os 3 caras que pra mim conseguiam falar alguma coisa. Fora, né? Fora isso. Verdade. Vamos ver o que o professor vai falar. Cláudio, nós estamos chegando no final. Obrigado, cara. Obrigado você. Nada, que é isso. Vindo aqui a brilhantar nosso programa. Nada. Né? Falar aqui do Copa da Paz, para finalizar. Copa da Paz está nas oitavas de finais.
O Eledi perdeu para o Segunda-feira. Nos pênaltis, teve Área do Verde, Fogo na Bomba, que foi um jogaço. 2 times bons de ponta e mais uma vez o Área do Verde caiu. Caiu na Pioneer e caiu na Copa da Paz. E a gente vai estar acompanhando. Segunda-feira é o nome do time? Segunda-feira. Quem gosta desse time? Só quem gosta de segunda-feira. E esperamos aí você mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre um prazer, a hora que quiser chamar. Tá abrilhantando. Muito obrigado, cara. Certo? Um prazer enorme. Valeu. Obrigado mesmo. E vamos esperar o Palmeiras um pouquinho mais. Ah, tá bom, tudo bem, vai. Tá na garganta. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima quinta-feira, no mesmo horário, no mesmo bate-canal.